Ó, o diário fechou um 2 de ontem, depois daquele dia, depois de anteontem, com o mercado bem expandido. A gente tem um teste aqui em regiões boas de venda, só que a gente está vendo ainda assim o comportamento do preço, aonde ele produz topos descendentes, tá? Só que ao mesmo passo que ele produz pontos descendentes, topos descendentes, ele não consegue perder o fundo, tá? Então, existe força vendedora aqui, só que a força compradora está conseguindo manter o preço sempre acima de um movimento, né? Recuperar esse preço até lá em cima de novo. Então, isso é um ponto para a gente observar, tá? Eu coloquei aqui no 4 horas, a gente tem uma falha aí, esse cara, a 20 do 4 horas está flat, ele está se mantendo no primeiro terço dessa alta de novo, tá? Mas foi uma falha bem eficiente essa falha aqui, tá? Para mim. Foi uma falha bem eficiente. Então, esse movimento agora, que ele já veio aqui capturar esse pavis anterior, a gente vai precisar entender aqui no 4 horas o que que ele vai fazer no 15 minutos, tá mais claro. Deixa eu pôr no 60 primeiro, para vocês olharem o 60 e como esse mercado está comprimido lá no topo, tá? Fechou um doji agora, essa última barra aí do 60, que ele trouxe o preço, não quebrou a estrutura com o corpo do candle pelos 60 minutos, isso é importante, ó, tá? Ele sentiu aqui esse pavio, jogou para cima, então o candle seguinte que veio para quebrar a estrutura, tá? Então não foi uma quebra de estrutura eficiente, tá se mantendo aqui, produzindo fundos, topos descendentes, como eu falei, só que a resposta foi grande, tá? A resposta foi uma barra sólida muito boa. E depois dessa barra sólida, já passou 2 horas em que o mercado não conseguiu negociar nessa mínima. Então, eu tô olhando isso aqui, por quê? A gente tem a 200 aqui embaixo, tá? E com essa negociação no primeiro terço e essa barra de poder aqui do lado, apesar da barra 3 do FVG não ter ganhado a máxima da barra 2, a gente tem uma barra expressiva que a gente precisa levar em consideração, tá? Eu continuo achando que o melhor ponto de compra é aqui no 660, 700, nessa região, só que na abertura, a gente tem espaço para ele subir, capturar esse cara aqui, como a gente tem espaço para ele cair, e na minha percepção, ele inicialmente trava no 850, nessa 200 mais sell side mais início de FVG, tá? Então a gente vai ter que ficar espertinho por causa disso. O que que eu vou tentar? Ontem, eu parei para estudar o gráfico, como sempre, né? Principalmente pelo gráfico. Se a gente olhar no diário, ó, a gente tem um preço muito, muito lateral. Muito lateral. Porque ele não sai dessa região. É sempre uma barra dentro da outra, uma barra dentro da outra, sabe? Ele sempre está negociando, ele não consegue ter um movimento assim, ó, e ganhar a região, tá? Deixa eu colocar aqui no diário. Ele não consegue ter um movimento onde ele consegue ampliar o preço, sabe? Um movimento onde as barras evoluem. Ele está sempre no movimento onde está o corpo de candle próximo, um do lado do outro. Então a gente tem uma acumulação aqui, tá? Só que, se a gente for olhar essa acumulação, a gente tem um fundo muito mais expressivo em relação a comportamento de preço e violência do que um topo. Isso está claro. A gente tem esse fundo aqui com 3 respostas extremamente fortes, tá? Com barras sólidas, com barras grandes que imediatamente anularam a tentativa de venda. Então, ele pode estar gerando liquidez aqui para ele, de fato, começar a ganhar regiões mais altas, tá? Principalmente porque ontem ele já fechou acima da 20. Ele negociou no primeiro terço da barra de anteontem e se manteve. E agora, até o momento, sim. Só que a gente tem um ponto importante que precisa levar em consideração. O mercado, ele busca uma tendência ou ele se consolida quando ele precisa primeiro raspar máxima ou mínima do dia anterior, tá? Ele não fez isso. Então, isso é importante. Quando ele se mantém dentro do dia anterior, ele fica um pouco mais travado, tá? Ele vai tender a acumular. Então, o que que a gente vê hoje? Que esse cara, ele ainda não ganhou nem máxima, nem mínima de ontem, tá? Então, isso aqui é um ponto para a gente ficar muito atento. No 15 minutos, eu fui olhar, né, as aberturas, e o que que a abertura tem feito? Ela tem explodido numa direção, logo no candle das 10h30, e aí depois disso ele tem acumulado. Ele não tem evoluído depois do candle de explosão. Então, a gente tem 2 cenários, tá? A gente pode esperar o mercado quebrar uma estrutura, pelo menos nos 5 minutos, e aí a gente toma uma decisão, ou a gente pode já operar nessa barra das 10h30, no rompimento, o que é super rápido, só que o risco é maior, porque a barra ela ainda não fez o movimento. A gente precisa olhar no cenário do 1 minuto, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu colocar aqui no 1 minuto. Vou dar um exemplo para vocês de como fazer isso. O que que eu tô vendo? Topos e fundos descendentes. Essa linha aqui, por que que eu marquei ela? Porque no 15 minutos era a abertura do candle anterior, tá vendo? Que ele foi lá, buscou liquidez e não conseguiu romper. Se ele ganhasse a abertura do candle anterior, ele apagasse 100% do corpo, desse corpo negativo, eu ia falar, bom, ele vai buscar a probabilidade mais para cima. Óbvio que 15 minutos, não, falta 9 segundos para fechar. Então, eu marquei aqui para eu entender como ele ia se comportar nessa região, tá? Aí, no 1 minuto, ele se comportou dessa forma. Então, o que que é a abertura? Você olhar no micro o que que ele está fazendo e pendurar a ordem. Tipo, vou pendurar uma ordem de venda aqui. Meu stop está lá em cima. Vou pegar o primeiro movimento da abertura de volatilidade e acabou meu dia, tá? É possível fazer isso. Só que a gente precisa pensar que a abertura, ela é, principalmente naquele momento, se você não for muito certeiro, tipo, você fica rico de uma vez e você fica pobre. Óbvio que precisa ter a quantidade certa de lote, né? Eu só tô brincando. Mas a abertura, ela é muito mais rápida, tá? E depois de barra de abertura, há dias, ele não toma uma direção. Há dias. Ele não segue um movimento fluido. Bem se vê o diário, como tá, tá? Então, na abertura, eu até canto a operação. Se tiver de boa, eu até entro e arrisco. Não tem problema nenhum. Porque ele não está dando continuidade no movimento depois. E aí, ontem, por exemplo, foi um dia em que ele deu muitas barras boas, que barras que não evoluíram, mas não foi só ontem. Ele tem feito isso com mais frequência nessa região de preço onde ele tá. Tá? Então a gente vai ter que ficar atento a isso.
No 15 minutos, ele sentiu ali o fundo, confirmou o poder da barra, ó, ele chega aqui nessa região do 890 aí, bola, e pum, pra cima. Chega e joga pra cima. Então, o que eu já entendi? Putz, aqui tem muita força compradora. Muita força compradora, tá? E agora ele negociou dentro dessa barra, que se a gente for pegar, a gente pode, no OTE, a gente pode tanto traçar movimentos cheios de pernada, como a gente pode traçar barra, porque barras de poder têm suporte e resistência dentro delas, tá? Então, isso também é possível. Se a gente for traçar a barra, ele sentiu ali o 79, que era bem a região da 200, está jogando para cima. Então, pelo 15, eu vejo esse mercado tentando ir para cima. Primeiro porque ele está no primeiro terço dessa alta, e pela movimentação depois de consumir sell side, tá? Então, isso é um ponto que a gente deve observar. As médias do 1 minuto de boa, comprimidas, todas para cima, ó. No 2, ele veio sentir e produziu barras boas, ó, FVG, inclusive. Então, a gente vai precisar ficar atento. Por mais que a gente esteja num topo, vamos observar o que o mercado vai fazer. Essa barra aqui da notícia ficou horrível. Deixa eu tirar essa tela. Ficou bem ruim. Estopou quem comprou, estopou quem vendeu. É óbvio que é rápido, então sai a operação, mas foi uma barra que ela não mostrou nada, tá? Pelos 5 minutos, ó, a gente vê uma barra boa. Só que região de trap. O que é região de trap? Entre 20 e 200. 60 minutos, entre 20 e 200, tá? No 10 minutos, entre 20 e 200. No 15 minutos, que ele já está querendo deixar as médias para trás. Ó. A gente tem o 15, a gente tem o 30 minutos em região de trap, a gente tem o 45 minutos em região de trap, tá vendo? Todos os times, praticamente, estão entre 20 e 200. É uma merda operar nessa região. Região de trap é a região de armadilha, tá? Ó, no 4 horas ele está nessa região. Então, quando que o mercado anda? Quando ele tem médias alinhadas. Quando ele tem pelo menos 8 e 20 alinhada. Aqui a 20 está flat, a gente tem a 200 lá em cima. Então, tem a 200, a 8 e a 20. Então, ele tem espaço tanto para buscar liquidez na 200, como para vir corrigir na 20, entende? Então, precisa ter um pouco mais de cautela. Só que as cautelas, as barras pequenas, elas estão estopando, porque não estão dando continuidade. Entendeu? As barras pequenas estão buscando liquidez e as grandes não estão dando continuidade. Barras boas. Então, precisa ficar atento nisso, tá? Esperar a confirmação nesses últimos dias, pelo menos na abertura, não está sendo tão produtivo, tá? É isso, Mike. Então, assim, como na sala eu preciso ter um pouco mais de confirmação, tem uns trades que eu acabo segurando, entendeu? Mas o trade de abertura, de explosão de movimento, para mim é o melhor. Mas eu entendo que o risco é maior, apesar de ser o melhor. Então, tem coisa que eu não faço aqui. Tipo, eu espero uma confirmação melhor, espero fazer o teste dentro da barra ou algo do tipo, entendeu? Para que a gente consiga stops dentro do gerenciamento. Mas vamos ver o que ele vai fazer hoje. Se ele fecha acima desse 15 minutos aqui, né? Ó, já tá negociando lá acima, se ele ganha a barra anterior do 15, como que ele vai fazer? Porque esse cara aqui consumiu, sem pensar, vocês têm que pensar assim, ó. Esse cara, desse pavio da notícia, consumiu um monte de buy side anterior, tá vendo? E ele não conseguiu cair. Então, qual a probabilidade maior desse preço começar a vir nessa região de novo? Aí a gente tem FVG aqui, tem FVG aqui, tem bastante FVG aí pra cima. Tá? Tem essa barra de poder aqui que segurou muito bem o movimento anterior, essa barra aqui, tá? Então, ficar atento nisso. E pensar que o mercado, ele é cíclico. Eu olho o mercado em tendência, né? Eu busco sempre a distribuição. Quando a distribuição demora muito a acontecer, depois de um consumo de liquidez, fica mais complicado operar. E é normal, gente, depende muito do seu operacional, tá? É muito normal. Você, tipo, tá acontecendo tal coisa, o mercado está numa região onde ele está acumulando mais. Para quem opera suporte e resistência, show. Agora, a gente está num movimento que o mercado está mais amplo, ele está andando mais. Para quem opera suporte e resistência, fudeu. É a mesma coisa. O contrário, quando a gente opera distribuição, tá? Para você manter a distribuição sem ser estopado, você precisa de um alvo maior e precisa de um stop muito maior. Um stop de 50, 60 pontos. Para tipo, putz, vou trabalhar dentro dessa barra. Então, tipo, foda-se o que acontecer. Entendeu? Por exemplo, essa barra de 15 minutos, 80 pontos. Essa barra aqui de manhã. Putz, é uma puta barra. Ele veio produzindo topos e fundos descendentes, consumiu, produziu aquela lei de falha, beleza. O MACD também já estava no zero, tudo certo. Ó, só que tem que pensar o quê? Putz, se eu comprar aqui, eu tenho que pensar que ele pode vir no 50%. Então, meu stop tá onde? Sempre debaixo da barra. Para eu conseguir 2 para 1 dessa barra, é lá em cima. Entendeu? Se eu pegar aqui, ó, deixa eu ver onde que eu tenho o risco retorno aqui. Deixa eu ver isso. Sim, peraí, turma. Aqui deve estar até 3 para 1. Deixa eu dar uma olhadinha. 3 para 1. Ó, vou deixar 2 para 1. Aplicar, vou pôr aparência, eu vou colocar preto, senão ninguém vê o que eu tô fazendo. Peraí que eu vou colocar. Aqui, cadê o ganho? Objetivo. Preto. Aplicar. Vamos lá, tá vendo? Então, assim, ó, pra gente entrar no 2 para 1, olhando essa barra, beleza, comprei aqui, fiz parcial, voltei, meu stop tá lá. Pra você trabalhar uma região, é assim que funciona. E você não sai enquanto não for o alvo. Entendeu? Ou então espera corrigir, putz, eu vou esperar corrigir e vou comprar aqui. Só que olha como que ele tá se comportando, ó. Se a gente for pegar essa barra do 15 minutos aqui e pensar assim, ó, vou esperar ele corrigir no 50% da barra e aí eu entro nessa operação. Beleza? Ó, vamos apagar essas barras aqui. A gente teria no 50%, ó, aqui, sentiu 50%, anulou essa barra aqui, beleza. Eu entro. Só que você tá vendo que ele não tá dando continuidade, ó. Ele vai, finge que vai subir, pum, volta, já tirou, já estopou, tá vendo? Se você deixa stop de evento. Então, eu tenho percebido, por que eu zoei esses dias que ele tá aparecendo mini índice? Porque ele tá voltando muito para buscar liquidez. Justamente porque ele não tá produzindo a distribuição. Então, até que ele produza a distribuição, ele volta muito, tá? Então, a gente precisa ficar mais atento nisso, certo? Nossa, falei tanto que falta 5 minutos só. Esse paviozão aí já capturou a máxima de Londres. Olha só, esse movimento capturou a máxima e a mínima de Londres. Londres fechou para baixo,
A gente tem a máxima da Ásia na máxima do dia, tá? No 25.123. A Ásia marcou a máxima do dia hoje. Então, temos liquidez lá, tá? E tudo indica que ele vai continuar essa alta, hein? Essa linha aí é os topos, tá? Que a gente tinha marcado. Vou tirar aqui pra não confundir vocês. Descolou bem da 8 do 2 minutos, ó. Espera ele produzir uma correçãozinha. Ele pode tanto vir buscar a 20 do 1, quanto ele pode ficar nessa base apertada aí e explodir nela. Só que aí o stop tem que estar debaixo dela, tá? Pior que até dá pra comprar essa anulação do 1 minuto aqui, ó. Mas 22 pontos e tá no máximo do movimento. A gente tem bastante liquidez na região 0,23 para ele vir corrigir e sustentar esse preço, para continuar subindo. Tá vendo, ó, que eu falei mais cedo? Depois da barra de abertura, ele não tá dando continuidade na barra, ó, tá tendo que esperar bastante ele se definir. Ele tá dia já fazendo isso. Ele não pegou liquidez lá em cima, tá? Isso quer dizer que essa correção e entrar comprado nela, teoricamente, é mais seguro, tá? Desde que não haja colapso. Queria muito ele no 0,16. Aqui, ó. Vamos ver se ele vai produzir uma barra de pavio, ó, na 20 do 2. Ver se ele se mantém aí, sem perder o fundo anterior. E aí, esse ponto aqui é bem bom. Tem bastante liquidez aqui no 0,18, 0,16 aqui. Deixa eu ver se tem... Gente, eu vou pendurar uma compra no 31, com o stop debaixo da barra, por conta da liquidez que tem aí embaixo, tá? É antecipadinho, o stop tá bem curtinho. É, por conta, tinha bastante liquidez aí, tá? Ele precisa dar continuidade. O stop tá debaixo da barra que abriu, tá 12 pontos só, tá? Tá no 0,19. Porque tinha uma liquidez bem boa aí para ele corrigir. Minha primeira parcial tá no 0,56. Eu vou sair tudo lá na 20, eu acho. Quem quiser fazer parcial antes, faça. Eu vou fazer uma na 20 e a outra lá no 97. Ó, pode trazer para o zero. Oxi, já tirou uma parcial. Vou proteger no 41, debaixo da barra. E minha saída total tá lá no 96, com 66, 65 pontos, tá? Honestamente, a gente pode até... Vamos fazer o gerenciamento? Vou deixar lá em cima, porque ele não buscou a liquidez do 15, lembra? Então, ó, eu vou deixar no 119, a minha segunda saída, tá bom? É um pouco acima da máxima. Se ele rompe essa região, aí ele sobe um pouco mais. Minha proteção está debaixo dessa barra. Se ela vira uma barra negativa pelo 1 minuto, aí não me interessa, tá? Tá debaixo dessa barra. Quem quiser deixar no zero, deixe. Pra tentar pegar o movimento todo. Eu vou fazer isso, eu vou deixar aqui no zero. Tá? Fiz parcial, consegui, a parcial ficou de 30 e poucos pontos. Quero ele lá em cima. No 2 minutos a barra ficou boa, ó. Quem quiser deixar o stop no inicial também, debaixo da barra que a gente entrou, pode deixar. Quem quiser proteger no zero, protege. Tá? Ainda falta 1 minuto para fechar essa barra do 2, ela precisa virar positiva, tá? 5 minutos fechou um doji. O ideal é que ele já pega o impulso para cima e venha negociar na máxima dessa barra aqui do 1 minuto, na região do 77. Aí ele vai até lá, com mais fluidez, tá? Se ele negociar acima do 77, ele vai no máximo. Ele precisa ganhar essa média de 20 do 1 minuto aí, ó. Quem já quiser sair, já deu 3 para 1, 4 pontos lá. Quanto deu já isso aí? Ó, me tirou, tá? Foi a parcial zona e me tirou. Agora a gente espera, porque tem liquidez ali embaixo. Continua. Ele não capturou aqui. Capturou um pouco, sentiu. Ó, tá vendo? Vamos ver o que ele vai fazer. A gente tava com um stop de 12 pontos, ele deu 46 pontos. Pô, 4 para 1. Tá vendo? O mercado, ele tá com um comportamento bem diferente de consumir liquidez e não distribuir essa liquidez imediatamente. Se ele fecha acima dessa barra do 56, a gente tem uma reentrada, tá? Deixa eu ver. Eu vou entrar de novo no 53. Deixa eu ver como que ele vai se comportar aí. Ó, eu vou esperar um pouco, tá? Por conta dessa 20 do 2 aqui, ó. Mas quem entrou no 53, ele precisa de poder, tá? O stop pode ficar debaixo da barra que ativou a compra, na região do 37. Vou esperar esse 2 fechar acima. E pra mim ele vai lá em cima, tá? Ele só tá sentindo bem essa 20 do 1 minuto, tá vendo como ela tá descendente? Ele precisa ter uma barra que ganha a 20, e aí depois dá pra entrar na próxima, deixar o stop de evento. Pra quem não entrou no 53. Ai, que dor de cor, que eu não tenho minha ordem. Agora o ideal é ele ir lá no 19, tá? Pra ganhar a liquidez do 15 minutos que ele deixou pra trás. Pra quem entrou no 53, leva até lá. E aí, o que eu esperava, na verdade, pelo 2? Que ele voltasse pra testar o primeiro terço, sabe? Aqui, ó, dessa barrinha aqui, pelo 2. Ele foi reto. Deixa eu ver aqui pelo 15 minutos. Olha só porque que eu falei uma coisa sobre comportamento de preço, ó. Vou colocar uma linha aqui, ó, nesse topo aqui. Vou deixar ela de vermelho, vou colocar bem grande. Ó, tá vendo? Essa linha aqui. O preço, deixa eu tirar isso até. Pra quem tiver, sai aí, ó. O preço nessa barra do 15 minutos, ó, ele veio próximo à região de liquidez, tá vendo? E ele não capturou essa liquidez. Quando ele chega próximo a uma piscina de liquidez e não captura, a correção é mais saudável do que quando ele captura. Consumiu o buy side, voltou para corrigir, espera para um movimento de poder na correção. Quando ele não consome o buy side, fica mais fácil, mais tranquilo de você entrar nessa correção, tá? E agora nada para fazer, porque era lá no 53, ele não voltou e foi embora. Vocês entraram no 53? Deixa eu liberar um chat aqui. $2.280, Thaís. Caracas. Entrou, Ruth, boa. Elsa também entrou, boa. Pegou as duas, boa, Thaís. Pegou? Boa, boa, boa. Agora já. Você entrou na BR? Pegou a segunda? Boa, Kleber. Ah, você fez operação no ouro também, tá? Aí agora, vocês entenderam? É aquela história do carrinho, sabe? De encher o tanque de gasolina. Agora, ó, olha só agora. Olha nos 60 minutos. Tá vendo que ele capturou a máxima dessa barra, que foi a última barra de poder de venda? Ó, ele veio capturar a máxima dela. A máxima dela estava no... Ele foi exatamente, ó, no 79. Quer ver, ó?
Se a gente pegar, olhar aqui, ó, a máxima da barra, 80, 180 e 75, e olhar a máxima desse cara aqui agora, ó, 180, tá vendo que ele foi lá? Então, agora, se ele quiser produzir uma correção depois de ter capturado essa liquidez, fica mais fácil. Tá vendo, ó? Ele não, olha pelo 2 minutos. Ele não capturou a primeira vez, aí ele desceu, corrigiu, aí agora ele foi lá, capturou uma liquidez maior de uma barra dos 60, e ele já caiu 100 pontos em 2 minutos, tá? Isso vai funcionar todos os dias da vida de vocês? É óbvio que não. É óbvio que não. O mercado, primeiro que o mercado é soberano, segundo que existem situações em que, e comportamentos e regiões que o preço está mais travado, ele vai demorar um pouco mais para dar algum deslanche. E é nesses momentos em que que o mercado não está produzindo, o deslanche não está produzindo a distribuição de forma tão limpa, é que a gente precisa arriscar pouco, ter o stop pequeno, para que a hora que o mercado voltar no seu padrão habitual, não tem ninguém com conta quebrada, não tem ninguém que perdeu tudo, entende? É esse o cenário, o gerenciamento, tá? Hoje eu tive um pouco mais de cautela, na verdade dava para ter comprado a abertura, que inclusive foi o que eu fiz aqui, comprar o stop pequeno e pegar a primeira barra, ó, tá vendo? Se não é a primeira barra, depois tem que ter muita paciência, ó, esperar demais, porque ele não tá produzindo o deslanche na barra de abertura. Ele tá induzindo compra ou venda, induz, volta, ó, ele perdeu a barra de abertura. Então, assim, quem compra a barra, estopou a barra de abertura, tá com 50 e poucos pontos, 56 pontos, pegou liquidez aqui embaixo, que foi onde eu falei que tinha mais liquidez, é por isso. Porque é só você pensar, quem compra a barra de poder, aonde estão essas pessoas que compram a barra de poder? Debaixo da barra. Quando ele não dá continuidade, tem uma regrinha para continuidade, tá? Mas isso é coisa de mentoria. Tem uma regra para você entender se deu ou não continuidade. Mas quando ela não dá, ele provavelmente estopa para gerar liquidez. O mercado tá bem travado, bem mesmo. Para quem tá nas contas, para quem tá no teste, fica um pouco mais tranquilo. Para quem tá em PA, que eu tô vendo aqui, deixando você falar, o que que eu tô fazendo nas PAs? Eu tenho uma estratégia que é 35 pontos. Reto, liso, sem parcial. Eu tô fazendo isso. Eu tô deixando essa estratégia, aí eu arrumo na boleta e eu só coloco a mercado, porque aqui para vocês na sala eu penduro a ordem. Então eu só bato a mercado. E 35 pontos, o mercado na barra de abertura, ele tá dando muito fácil. Então é isso que eu tô fazendo. E depois disso eu não opero mais, até para poder ter não sair da regra da mediana, da IUS, por exemplo. Então, é sempre a mesma quantidade de contrato, sempre a mesma pontuação, para minha mediana não mexer, tá? Principalmente em mercado assim, que ele tá voltando muito. Porque daí o que acontece? Na PA não é mais o trailing EOD, né, que é o end of day, é o trailing drawdown. No trailing drawdown é o seguinte, minha operação andou 500. Eu saí com 300, descontou $200 do meu drawdown, mesmo que eu tenha fechado positivo. Porque o trailing drawdown busca sempre a máxima histórica da sua conta, da sua operação, no caso. Então, é sempre alvo. Quando a gente está num mercado que não dá, quando o mercado está produzindo continuidade, beleza. Você faz ali parcial, solta 90% da mão, carrega um pouco. Porque daí você sempre consegue sair ali. Você precisa ficar de olho na mediana, obviamente, mas você consegue carregar um pouco mais. Quando o mercado está travado, que ele sobe 100 e volta 100, se você não sair da operação, você quebra sua conta, mesmo saindo no zero. Entendeu? Então eu tô fazendo isso. Eu coloquei uma estratégia: 35 pontos reto e o contrato é fixo. Eu entro, saio. Entra e sai. Tipo, sempre na máxima, sempre o mesmo valor financeiro. Porque senão o drawdown, ainda mais em mercado lateral, nossa, o drawdown arrebenta com a conta. Quando é trading drawdown. Porque do mesmo jeito que ele vai muito rápido, ele volta muito rápido. Não dá nem tempo de você pensar fazer uma parcial, pronto, ele já voltou 50 pontos, já era, quebrou sua conta. Então, nesses momentos de mercado travado, vou seguir isso, é isso que me pegou. Exatamente, mercado travado, não faça parcial, não carrega operação. Porque vai perder a conta no drawdown. Olha lá, perdi 2 contas por causa do drawdown. Não pode carregar, gente. Tá? Olha o diário, como que tá o diário. Tá horrível, repara isso, olha pra trás, vê um momento em que ficou assim, vai no TradingView que tem o histórico todo, tá muito ruim. Olha o tanto que esse mercado tá travado, não tem como, ele não tá produzindo distribuição, não dá pra ficar carregando. Dá pra carregar, o que eu quero dizer, as barras estão grandes. Então, assim, 60 pontos, mano, é dinheiro pra caramba. 60 pontos com um contrato é $120. Então é dinheiro, entendeu? Numa conta de 25K, 3 contratos, tá bom na PA? Tá bom, Lisandro. Aí o que que você faz? Faz isso que eu falei. 35 pontos, 3 contratos, vai dar 180 por dia. Mantém sua mediana nisso, 180, 200. Você não vai ter problema nenhum pra sacar. Nenhum, zero, na conta de 25. Aí vai fazendo, né, proporcional. Ah, toda de 50, faz 6 contratos. Mas sempre assim. Risco retorno favorável, busca a quantidade máxima ali, sai no máximo da operação, não faça parcial. Porque o mercado tá muito a risco. Ele tá indo e voltando muito rápido, ele tá entregando movimentos muito rápido, muito rápido. E isso arrebenta com o nosso drawdown. Ó, ele fez 8 minutos. Em 8 minutos, ele andou, não precisa muito. É só pegar esses movimentos que ele tem dado. O quanto ele vai e volta muito rápido. É isso que não pode deixar. Carol, quantos pontos você coloca? Deixa eu olhar aqui. Ó, tá aqui, ó, tem 3 estratégias aqui, ó. Tem uma que eu uso na sala, que tem parcial. Tem essa de conta que eu coloco aqui 35, aqui deve estar 40. E daí eu só mudo a boleta, dependendo da conta. E essa aqui, que é de 30 contratos, que é tipo um scalpzinho. Que daí é só para um tipo de estratégia X, tá? Eu tenho isso aqui, ó. A minha boleta das contas estão assim, ó. Uma operação, 35, isso aqui deve ser 40, tá? Provavelmente. 45, sei lá. Tá? O stop offset eu deixei em 300. E aí eu só mudo a quantidade de contrato na boleta, dependendo do tamanho da conta. Não dá pra ver? Deixa eu um pouquinho de vocês agora. Aí, ó, pronto. Tá? A que eu uso na sala tá aqui, que tem uma parcial, a primeira parcial com 60% dos contratos e a segunda com o restante. Essa aqui que eu uso, porque eu tô usando agora nesse mercado travado, para as PAs,
Tá 35 pontos de gain para 40 de loss. Mas é só, o 40 é só porque como eu tô pegando muita explosão, é só para ter a margem, tá? Eu entro sempre com risco favorável no gráfico. Bom, é que aí que tá desproporcional, mas é por conta de dar tempo de eu conseguir mexer. Porque como eu tô operando a sala e outras contas, como eu bato a mercado, eu preciso de tempo para poder gerenciar a sala e mexer, entendeu? Enfim. Aí tá assim, ó, reto. E essa aqui é uma outra estratégia scalp, que daí é bem maior o contrato. Tá? Fazendo isso. Aí não perde no drawdown. Muito obrigada. Isso, você tá numa da Ilus também? Ah, boa. Faça isso. Faça isso. O segredo da Ilus é sempre a mesma quantidade financeira. Não aumente o contrato de forma brusca e sempre a mesma quantidade financeira. Na mentoria individual, acho que o Der volta até aí. Eu fiz aqui com ele. O que que eu fiz? Façam vocês. Coloca no Excel, vai colocando lá o seu dia, ou então coloca pro chat. Coloca lá seu relatório de performance. Fala, chat, fiz isso, 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 isso. Veja meu relatório de performance, me fale qual é a minha mediana e aonde eu preciso manter. Pronto. É que dá pra você fazer assim e eu faço no Excel, né? Também. Então, todos os dias vou lá, coloco o valor e tal, só pra eu não me perder. E daí eu bato o olho ali e já sei. Se eu tomei stop, qual é o valor de stop? Se eu for gain, qual é o valor do gain? No final, qual é a minha mediana? Só que como o gain é sempre o mesmo valor, porque é sempre a mesma quantidade de contrato pelo tamanho da conta, a mediana só pega, Bruno, é porque, na verdade, tá lá no site. Só que ninguém lê. A mediana você precisa manter a média dos seus últimos 5 trades. A média financeira. Entendeu? Então você tem que ir subindo muito gradativo, se for subir. Então não adianta num dia você fazer US$ 100, no outro dia você meter US$ 300. Não vai dar. Eles vão negar. Porque tá fora da média. E aí, fora da média, entre aspas, trade de sorte. Aí esquece. Eles não pagam trade de sorte. Entendeu? Só mantenha a mediana certa que você não precisa. Não vai ter problema. Deixa eu ler aqui o chat agora. Ainda tô no teste, não contei 50k, mas de tanto perder, já tô com medo de diminuir para 2 contratos. Parece que não evolui. Ô, Giovana, pega um teste de promoção, começa do zero. Quanto que tá seu teste? Tá quanto pra frente? Aí eu vou falar uma coisa, não deveria. Mas se vocês sabem operar, gente, compra 2 testes, vende um, compra o outro. Por que que vocês ficam fazendo? Ou então, entendeu? Ou então já compra sem ativação logo de uma vez. A verdade é essa. Porque o teste é EOD, é end of day. Você pode abrir a tela a qualquer momento, vender uma conta, mudar a boleta, vende uma, compra outra. Uma vai estopar, a outra vai passar. É end of day, não tem drawdown. Você vai até pegar, não importa, entendeu? Então, o teste é mais para treino mesmo. Porque para passar e fazer, você não precisa de teste. Mas para. Eita, boa dica. Mas é porque é EOD. Então, acorda aí de manhã, pendura uma ordem. Vende uma, compra outra. Larga, coloca a ordem oco certa, né? A quantidade, vou entrar, sei lá, 2 dias. Oxe, eu vou entrar com 25 contratos, vou pegar, sei lá, 30 pontos. Uma eu vou comprar, outra eu vou vender. Dá o valor, dá 1.000, coloca 1.600 para ficar um pouquinho a mais. E larga o mercado. Fala no teste. Só que você fazer isso, sai mais barato você comprar uma no Activation. Pode fazer isso, tá? Não, mentira, não sai não. Retiro o que eu disse. Vai sair, se você pega na promoção aí, vai sair uns US$ 110. E aí você já vai direto pra Found, né? Faz isso, vamos fazendo teste, não. Pra Ilus. Ou pra Ilus e pra qualquer outra mesa que tenha teste EAD. O que que eu fazia? Quando eu operava mais Apex, eu passava, a Apex, ela tem o drawdown. Eu só passava em notícia e payroll. Fazia a mesma coisa. Antes de eu estudar a estratégia do payroll, para operar o payroll certo, o payroll, ele é acumulação, manipulação e distribuição, tá? Então, o que que eu fazia? Quando eu não operava antes de eu estudar de fato a estratégia, puta, é assim que faz, aí não precisava mais fazer isso. Eu pendurava uma compra acima da acumulação, uma venda abaixo da acumulação, em 2 contas. Pum, uma estopava, a outra passava. Nunca fiquei perdendo tempo fazendo teste, só no começo. Depois não. Essa que eu acabei de falar é a Ilus, o Leia. Explica de novo a boleta, por favor. Sim, explica. Pauta aqui, ó. Vou colocar aqui pro seu. Aqui, ó, sem a parcial. Tá assim a boleta. Isso, a planilha já faz, a gente colocou a formulazinha, né, Derval? Essa que você tá falando é a Freedom, peguei porque... Isso, a Freedom, você tem 30% de consistência, não é 40% como as outras, então precisa prestar atenção nisso. E a única coisa que você tem é a regra de precisar de 10 dias operado, 7 dias positivos pra você sacar. Fora isso. Caracteriza, Suzana. É que, na verdade, a galera fica falando que é hedge. Hedge é outra coisa, né? É de fato você comprar um mais para proteção. Isso é hedge, para proteção de carteira, por exemplo. Não para ficar passando em teste. Aí você tá, tipo, sendo esperto. O hedge é, por exemplo, putz, eu tenho um monte de ação Nasdaq, por exemplo, tá na minha carteira. Tenho lá, tô posicionado em um monte de papel. E aí, tô comprada, obviamente. E Nasdaq tá caindo. Então, o que que eu faço? Eu vendo o futuro. Entendeu? Porque daí eu fico com minha carteira sempre num ponto de equilíbrio. Eu tô comprada nas ações, mas eu tô vendida no futuro. Então, eu tô pegando, por mais que eu esteja perdendo nas ações, eu tô ganhando no futuro. Então, eu deixo a minha carteira sempre equilibrada. Isso é hedge. Não, nunca vi cancelar. Ponto da Apex. Já passei em várias mas fazendo essa, não fazendo esse hedge, fazendo notícia. Teste é teste. Depois que você foi pra PA, aí a história é outra. Aí o gerenciamento é outro, aí realmente não pode fazer isso, obviamente. Mas no teste pode. Illustrade é a mesa proprietária americana, ou Leia. É que eu tô operando aqui, ó. Aí ela tem o Black Arrow, que é igual ao Profit, pra quem operar na B3. É da Nelógica também. Mesma coisa, só que com ativos americanos. E de Forex. Aí pela IBA só funciona os americanos, né? Claro, mostra como o indicador está no comportamento do mercado. Mostra. Vou mostrar aqui, depois eu mostro na outra. Tava olhando aí. O indicador é o seguinte. Isso aqui foi tudo que eu coloquei, tá? Deixa eu ver aqui. O indicador, ele vai auxiliar quando a gente tiver um mercado em tendência, tá? Não é pintou a barra, vou vender, comprou a barra, vou comprar. Por exemplo, essa barra aqui, ó, ele deu venda. Só que ele deu venda no sell side, tá vendo? Porque os parâmetros do indicador é volume também. São várias coisas, mas inclusive volume, tá? Tamanho de barra, tal, tal, tal. Então, precisa ficar atento. É um indicador para que você pegue sempre o início de uma tendência.
tá? Então, aonde que ele deu a primeira compra, ó? Quando ele anulou a barra de poder da esquerda. A primeira compra que ele deu foi 10 da manhã. E ele não voltou mais. Tá vendo? Raspou o sell side, ele mostra, ó, aonde tem o sell side, aonde ele limpou. E aí, subiu, pum, deu compra. Numa barra boa. Aí ele pintou a barra, ele coloca compra, o stop loss aqui de baixo, take 1 que é 1 para 1, take 2, 2 para 1. Tá? Mas você pode continuar carregando, mas ele mostra sempre a ignição, ó. Tipo, mas você tem a 200 aqui, isso, mais aquilo. Tipo, sem o indicador você não compraria essa barra. Com o indicador você fala, ele vai. Entendeu? E aí ele foi. Aí na abertura, pum, deu barra de compra de novo. Tá vendo? Só que aí ele dá compra por volume também. Então, por isso que a gente precisa saber o contexto. Aqui em cima, a gente tinha o quê? Aquele ponto dos 60 minutos, que provavelmente ele travaria no 18. Então, para comprar essa barra, não dá nenhum para um até o próximo ponto. Então, precisa existir o cenário, o mapeamento, tá? Aqui, ó, se qualquer ponto, qualquer tempo que você coloque, o indicador vai pintar. Tá? Mas nesse caso, a gente tinha esse cara aqui. Então, putz, não vou comprar essa barra porque eu não tenho 1 para 1. Então, ele realmente é a ignição. E ele pinta em todos os tempos. Então, aí aqui, ó, ele deu lá a barra, ó. Aqui ele pintou de novo, dá pra ter comprado aqui, ó. Nem olhei, tava olhando pra vocês na sala. Olha lá, ó. Aí ele veio, a gente comprou aqui embaixo. Porque eu tava vendo briga aqui. Beleza, a gente comprou aqui. Ele veio, a hora que ele subiu, ó, compra de novo. Ainda deu um evento aqui. Se eu tivesse visto que essa parte ia pintar, tinha comprado, né? Tá vendo? Ele vai pintando. Então, assim, pintou, tô a favor, foi a primeira correção. Putz, eu sei que a probabilidade de romper isso aqui agora é gigantesca. Tá vendo? No caso da abertura, compra. No caso da abertura, como a gente tem, quando a gente, vou demonstrar a abertura ontem. Quando a gente tem um cenário com o stop ok, a gente pode fazer. Olha, ele tá marcando o Killzone, tá marcando tudo. Meio-dia, 10 do dia. Ó, aqui no 1 minuto, ele não pintou. Eu fico sempre com 1 e com 2, tá? Aberto. Eu tô sempre olhando 1 e o 2 minutos. No 2, nossa, ele deu 20 pontos de stop. Foi isso? Não, não foi, foi anteontem, gente. Ó, aqui, ó. Ó, tá vendo? Que ele precisa prestar atenção. Precisa existir a quebra de estrutura. Ó, quando quebra a estrutura, ele marca aqui, ó, choque. Quebrou a estrutura, tá? Aí a gente começa a olhar tendência. Ó, aqui, por que eu tava falando? Ah, tava falando pra alguém. Foi pra você, Derval? Eu tava falando de Londres? Tá muito bom. E o indicador tá pintando muitas barras em Londres. Na abertura, obviamente, porque como ele usa volume range, e a abertura, ela antecede uma acumulação, precisa ficar mais atento, tá? Mas assim, ó, se a gente olhar pra esquerda, ó, pum, veio, raspou liquidez aqui embaixo, ó, começou a subir, tá? Trouxe o preço, ele pintou, tá vendo como é volume? Ó, ele pintou essa barra de venda. Só que eu que estudei, por isso que a mentoria é necessária, por isso que é só para alunos da mentoria. Porque eu que estudei a mentoria, vou saber que eu não vou vender um movimento que não existiu correção ainda. Aí ele veio, capturou sell side. Beleza. A hora que ele subiu uma barra de compra. Essa barra de compra, ela tinha 28 pontos. Ó, o que ele fez? Entendeu? No 1 minuto, ele não pintou. Aqui ele deu tudo de ponto. Mais de 300 pontos ontem. É segunda-feira. Entende? É pra isso. Londres está abrindo às 3 da manhã, tá? Nossa, Londres tá foda. Das 3 às 6. Melhor horário, 4 horas da manhã, que é onde abre a Silver Bullet. Então, o indicador é para só alunos da mentoria, por quê? Porque vocês precisam saber mapeamento. Tipo, eu consigo ganhar dinheiro se eu não souber nada? Você consegue, mas você vai tomar mais stop se você entrar em tudo. Do que um aluno que fez a mentoria não tomaria. Porque, por exemplo, se eu pedisse para o cara colocar parâmetros de, por exemplo, média, não pintar longe das médias e tal, ele não ia mostrar exaustão, entendeu? Então, como é comportamento de preço, os parâmetros precisam ser muito alinhados. Por isso que é só para aluno do presencial. Porque lá no presencial a gente vai bater muito forte em mapeamento. Porque, na verdade, é o macro que comanda. Tanto é o macro que comanda, que olha aí o que ele está fazendo agora, no tempo menor. Olha lá, devolveu todo o movimento, ó. Por quê? Porque ele capturou a liquidez macro lá em cima. Então, isso é esse comportamento de preço, ó, tudo esses 2 minutos, tá vendo? O comportamento de preço é entender aonde tem liquidez e se ele chegou muito próximo e não capturou. Porque daí ele vai induzir a venda e depois vai subir, estocando todo mundo que vendeu para ir lá capturar. Ele só manipula, entendeu? Capturou a liquidez, ó, onde ele já tá. Ele já entregou todo o movimento. 100%. Enquanto eu tô aqui falando com vocês de mesa e indicador, ele já caiu 200 pontos. Por isso que precisa ser para aluno. Senão, não dá, entendeu? É isso, galera. Aqui o indicadorzinho que indica a compra. Olha, comprinha. Para montar posição, tô em Forex. Quero montar posição. Joga lá no 4 horas. Espera o mercado comprimir no 4 horas, tá vendo? Marcou a exaustão, ó. Espera o mercado comprimir no 4 horas, taca ali, pau. Comprimiu, quebrou a estrutura? Vai com Deus. É isso, galera. Bora? Até amanhã. Nossa, hoje é quarta-feira, já sei louco. Até amanhã, fiquem com Deus. Fecha esse gráfico. Tá, o cu da Madalena. E amanhã a gente tá aí. Beijo, fui.